Gente, só aguardar mais uns minutinhos para ver se chega mais alguém e a gente já dá início, tá? Hoje eu quis adiantar porque eu tenho uns compromissos mais tarde, aí achei melhor adiantar do que vocês ficarem sem aula, tá? Só vou arrumar a câmera aqui que às vezes ela buga, como vocês já estão acostumados. Aí agora foi de novo. Gente, vamos dar início, então. Hoje vamos continuar o conceito de campo elétrico, né? É, Na última aula a gente falou sobre o campo elétrico, tá? Olá, Marilyn. Marilyn. Tô aprendendo. Boa noite, tudo bem? É, a gente falou, né, do módulo do campo elétrico, das suas características, dos vetores, como é que o vetor do campo elétrico vai trabalhar, né, em um determinado ponto ou uma determinada carga. E falamos também do campo elétrico em cargas pontiformes, né? Demonstrei como chega nessa formulazinha do campo elétrico. Olá, Fernando, quer falar alguma coisa para a gente? Compartilhe. E depois falamos também do cálculo da intensidade, né, desse campo elétrico, só que usando várias forças, né? Várias forças, não, perdão, várias cargas pontiformes. Arrepiei, velho. Que levar a bronca porque abriu o microfone. Relaxa, gente, relaxa, keep calm. E os exercícios, né? Os exercícios, gente, só para me ajudar, eu corrigi eles com vocês, eu fiz eles ou não deu tempo? Alguém? Help me, please. Que agora realmente deu branco se eu corrigir. E aí, galerinha, por favor, para eu poder dar continuidade, porque se eu não corrigir, que eu realmente não lembro, final de bimestre. Nossa senhora, só loucura. Prova, prova, prova. Todos, Maria Luísa. Deixa eu ver o exercício 2. Que o exercício 1 eu lembro de comentar. Não corrigi não. Então, vamos lá para a nossa correção. É, número 1. Fundado em 2002 pelo Prêmio Nobel de Carl Weyman, o projeto FET Simulações Interativas, que é aquele que eu apresento para vocês praticamente toda aula, né? Cria simulações interativas gratuitas de matemática e ciências, tá? É, as simulações do FET baseiam-se em extensa pesquisa em educação e envolvem os alunos através de um ambiente intuitivo, estilo
estilo jogo, perdão, onde os alunos aprendem através da exploração e da descoberta. A figura a seguir foi obtida pelo FET Simulações, né? Sendo que duas partículas A e B eletricamente carregadas foram colocadas em uma determinada região do espaço. As setas indicam a direção e o sentido das linhas de forças do vetor campo elétrico do sistema. A respeito das cargas elétricas A e B, é correto afirmar que. Agora, gostaria que alguém abrisse o microfone para interagir comigo, porque esse exercício eu mandei para vocês. Eu vou compartilhar minha tela inteira que eu posso ir voltar sem esquecer. Eita. Ixi. Aí. Eu vou abrir aqui o aplicativo para a gente simular lá. E a Fernanda. Fernanda, abre sua câmera aí, por favor. Cadê tu? Que agora a bronca vem, mano. Cadê você? O castigo é abrir a câmera. Tô brincando, relaxa. Relaxa. Então, daremos continuidade aqui. Só um minuto. Ah, pronto. Ninguém é feio não, gente. Para com isso. Ó, é o seguinte, tá? Aqui, ó, a gente tem duas cargas A e B. Vamos tentar simular elas aqui. Cadê o nosso simulador? Taxa de campos. Bonitinho. O único ruim é que a gente não sabe muito a distância, né? Mas é só para a gente situar. Ó, uma carga B, aparentemente azul, né? Aparentemente não, azul, e uma carga A vermelha, tá? De mesmos valores. Eu vou colocar uma distância aqui, plausíveis entre elas. Ó, mesma coisa do exercício. O que que a gente tem? A carga positiva, ó, como que está trabalhando os vetores do campo magnético, né? Os vetores, eles estão saindo da carga positiva, tá? E entrando, né, entre aspas, porque o vetor não entra literalmente, mas ele está entrando na carga negativa, certo? Então, analisando as questões aqui, temos o seguinte: letra A, ambas são eletricamente positivas? Sim ou não, gente? Concordam ou discordam? Sem corda ou concorda? Gente, discorda. Por que, Kevin? Kelvin? Ô, gente, abre o microfone aí, não tem problema não. Não precisa ter vergonha, não. Eu só não abro se vocês vão ouvir minha avó aqui de fundo. Tô ouvindo sua voz perfeitamente. Cadê? Quem que falou comigo? Então tá. Letra B. Ambas são eletricamente negativas. Concordam? Assim, eu Sim. discordo porque você falou que uma é positiva e a outra é negativa. Certo. Aí uma manda energia e passa lá para a eletrosfera da outra. Sim. Só que aqui, ó, a gente não está trabalhando, tá, com a eletrosfera. A gente está trabalhando com o átomo inteiro, certo? Certo?
Só para concluir isso. E a gente está trabalhando com o campo magnético que está interagindo com essas partículas, tá? Porque quando você tem uma partícula, você tem um campo magnético, uma partícula eletrizada, no caso. Sempre que você tem, você vai ter um campo magnético, certo? E na letra C, B é eletricamente positiva e A é negativa. Concorda, Kelvin? Eu acho que é a próxima, a D. Você acha que a letra D, A é eletricamente positiva e B é negativa. Por que que você acha isso? Porque a negativa envia e a. Não, mentira, a positiva envia e a negativa recebe. São geralmente para ficar mais gravado, mas você falou tudo certinho, perfeito, tá? O vetor do campo magnético, ele, igual eu falei, ele sai da carga positiva porque é como se fosse, como se ele estivesse sendo repelido, tá? Cadê o slide aqui, ó? Aqui, ó, quando a carga é positiva, ó, o vetor do campo magnético, ele é repelido, tá? Quando a carga é negativa, o vetor do campo magnético é atraído para essa carga negativa, tá? Então, resposta correta. Eu esqueci de pegar meu negocinho, gente. Minha mesa. Mas eu vou conseguir desenhar aqui, ó. Resposta correta é a letra D, ok? Isso mesmo, Fernanda. Desde que atrai os campos elétricos de uma partícula positiva, atrai os polos N para si. Exatamente, Marilyn. Isso é minha aluna, gente. Ó. Vocês também são, viu? É porque eu dou aula para ela na escola também. A número 2. Ih, o Fernando tá viajando. Chapadinha de aula, hein, Fernando? Número 2, então. Número 2, temos o seguinte. Durante a formação de uma tempestade, tá? São observadas várias descargas elétricas. Os raios que podem ocorrer das nuvens para o solo, descarga descendente, e do solo para as nuvens, descarga ascendente, ou entre uma nuvem e outra. As descargas descendentes, aí, Kelvin, valeu, cara. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas, positivas ou negativas, que induz uma polarização oposta no solo. Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do. Deixa eu escolher alguém aqui agora para responder. Fernanda, essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do ou da. Letra A, campo magnético da Terra. Letra B, corrente elétrica gerada dentro das nuvens. Letra C, resistividade elétrica do ar entre as nuvens e o solo. Letra D, campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. Letra E, força eletromotriz induzida nas cargas acumuladas no solo. No seu tempo, Fernando. Acho que é B. Acha que é a B? Por quê? Alô? Física não é meu forte. Oi? Eu não consigo responder essa pergunta, desculpa.
Não, que isso, eu não preciso pedir desculpa pra nada aqui não, gente. A não ser se você ofender alguém, literalmente. Aí você tem que se desculpar. Não sabe responder pergunta é normal. É o seguinte, ó. Vamos analisar letra por letra. Letra A, ela está incorreta, por quê? Porque o campo magnético da Terra não tem nada a ver, né, com, com descarga elétrica, tá? Não tem nada a ver. O campo magnético da Terra ele é usado principalmente pelos animais, tá? Que usam o campo magnético para se locomover, certo? Então, e também para proteger a Terra dos raios solares, né? Sim, dos raios intensivos solares, que é o que chega para a gente já reduziu um tantinho bom. Marilyn acha que é a D. Por quê? Abre o microfone aí para a gente. Porque estou perfeitamente. Porque eu acho que o aumento do campo elétrico entre as nuvens aí favorece o deslocamento das partículas carregadas, os íons, que acarretam nas descargas elétricas. Eu acho que é Perfeito, na moral mesmo. É isso mesmo, não tem outra explicação melhor que o campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. Letra B é a correta. Letra D, perdão, porque acontece justamente isso. O campo elétrico ele aumenta, né? E isso aumenta entre as nuvens e o solo e favorece o deslocamento das partículas carregadas, como eu vou falar Marilyn mesmo, desculpa se eu estiver pronunciando errado, de verdade. Como a Marilyn falou, que os íons, né, fica mais fácil a locomoção deles, porque independente se tá vindo, no caso, ascendente, tá indo, perdão, ascendente do solo para as nuvens, ou tá vindo das nuvens para cá, para o solo, é, é a mesma coisa, o mesmo jeito que funciona, tá? Fernanda, calma, filha. Estamos todos aqui para estudar mais o tempo inteiro, tá? Pode ficar tranquila. De verdade mesmo. É, alguns alunos, claro, no cursinho, né? Eu não sei a idade de todos, eu só conheço a Marilyn e só virtualmente também. Mas alguns alunos têm a vantagem de estar estudando essa matéria nesse momento, entendeu? Mas assim, é questão de estudo. Não precisa ficar triste nem nada, não. Pode ficar tranquila. Quem está no terceiro ano está estudando essa matéria, entendeu? Então, essa é a grande vantagem. Número 3. Nossa, que fome. Lembrei da carne moída. Acho que eu vou fazer uma carne moída hoje. Enfim, nada a ver, né, gente? Um pente plástico é atritado com papel toalha seco. A seguir, ele é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se, olá, Naira. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados ao pente, como mostra a figura. Todo mundo já fez isso, né? Todo mundo. Eu fico perdido no chat quando eu paro para ler. Nessa situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicada pelo fato de os papeizinhos serem influenciados pela força de atrito que ficou retida no pente. Letra B, serem influenciados pela força de resistência do ar em movimento. Letra C, experimentarem um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas. Letra D, experimentarem um campo magnético capaz de exercer
forças magnéticas. E letra E, possuírem carga elétrica que permite serem atraídos ou repelidos pelo pente. Essa, você, time, por favor. Eu acho que é a letra E, mas eu não tenho certeza não, mas eu acho que é. Você poderia falar o porquê que você acha que é a letra E? Eu já fiz isso. Assim, eu posso estar errada. Me corrija se eu estiver errada. Mas, porque quando um objeto está com a energia positiva e outro negativa, eles vão se atrair, né? Porque os opostos se atraem. Aí, no caso, eu não vou saber te falar qual que é negativo e qual que é positivo, porque eu sou muito burra para isso. Não, Mas ninguém é burro aqui, viu? Pelo amor de Deus. o pente atrai o papel. Exato. Mas a resposta correta é a letra C. Por que que é a letra C? É porque os papeizinhos eles experimentam um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas, tá? O atrito entre o pente, o papel, toalha, ele causa uma eletrização, fazendo com que um fique com cargas iguais e de sinais opostos, certo? Os pedaços de papel que estava sobre a mesa, eles sentem o campo elétrico que o pente gerou após o atrito, tá? E são polarizados e atraídos por ele, certo? No caso, Certo. o que você me falou está correto, tá? Também. Só que não para o caso dessa alternativa aqui. Porque sim, os opostos se atraem, mas por que que eles se atraem? Por conta justamente desse campo elétrico, tá? Não é porque um tem carga positiva e outro tem carga negativa, eles simplesmente vão se atrair. Não, é porque um gera um campo elétrico que sai dele e o outro gera um campo elétrico que entra. No caso, o pente está gerando um campo elétrico que entra e o papel gera um campo elétrico que sai, entendeu? Por isso que o campo elétrico que sai do papel, ele é atraído pelo campo elétrico do pente que está entrando. Por isso que eles ficam ali grudadinhos, together. Entendi, obrigada. Por nada, boca cheia. A4. Em museus de ciências, é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van der Graaf, muito lindo, por sinal. Quem é de Passo, por favor, já foi lá no Centro de Ciências? Ninguém? Lucinéia, Eu já fui. cadê? Quem que falou comigo? Perdão. Mariana? Eu, eu. Raíssa, achei. E você experimentou lá do gerador de Van der Graaf? Eu não fui, mas o povo da minha sala foi. Por que que você não foi? Você ficou com medo de tomar choque? Eu não sei, eu tava distraída com as outras coisas ali no cantinho. Ah, sim. Esse gerador, né? Ele é um exemplo de como atestam as faíscas, no caso aqui, na figura 2. Está mostrando para nós que o próprio equipamento produz, tá? O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento com a mão uma lâmpada fluorescente, que aqui no caso é a figura 3. Quando isso acontece, o que ocorre, né? A lâmpada simplesmente acende. Deixa eu ler as alternativas aqui, que senão às vezes eu vou dar resposta já para vocês. Quando a descarga atingir a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação 2,
No momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. A grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próxima a uma descarga elétrica, é o A. Carga elétrica. B. Campo elétrico. C. Corrente elétrica. D. Capacitância elétrica. E E. Condutividade elétrica. Essa tá muito fácil, né? Porque é o assunto que a gente está estudando. Mas o que essa questão falou para a gente, que é muito importante, é que só de aproximar a lâmpada, ela já começa a brilhar, tá? Se fosse uma carga elétrica ou uma corrente elétrica, você precisaria do contato direto para isso acontecer. Mas no caso do campo elétrico, como o campo elétrico está fora da partícula, está envolto ali, esse campo elétrico que é a grandeza física que faz com que brilhe a nossa lâmpada fluorescente, tá? Quem tem fogão elétrico em casa, não sei se eu devo falar isso. Pesquise primeiro, tá? Como é que funciona. Mas tem como fazer isso pegando aquela lâmpadazinha de fluorescente não, incandescente. A fluorescente também dá, só não dá a lâmpada de LED, tá? Quando você aproxima ali perto da onde que acende, joga a chaminha para acender o fogão ali, né? A faísca, perdão. Você aproximou ali, você está segurando. Você joga a faísca e manda para a lâmpada, que é as lâmpada mesmo de casa. Deixa eu ver se a minha. Não, a minha é de LED. Na hora que você aperta ali, você consegue acender a lâmpada. Com a lâmpada fluorescente, você consegue também. Ou fluorescente, não, gente. Tô confundindo as lâmpadas tudo hoje. A fluorescente. Você consegue fazer sabe aquelas bolinhas que os raios de luz saem assim? Você consegue fazer ela. Não, que o fogo desligado, gente, pelo amor de Deus. Vou achar um vídeo aqui para vocês, porque, nossa senhora, pelo amor de Deus, gente, acidente. Não, hein? A vontade de fazer é grande, mas o medo do choque é maior. Não, o choque é de Jovem coloca boa. fogo em casa, entendo o caso. Choque fraquinho, isso. Vocês lembram desse meme? Não é Você da época acabou de de vocês, né? confirmar que dá choque, né? Cadê? Acendendo lâmpada no fogão. Gente, eu não vou mostrar para vocês não, porque senão o nosso tempo não vai render, tá? Vou continuar aqui. Esse meme, ele é antigaço. Nossa, 2006 por aí. Saudades, inclusive. Mentira, 2006 não, 2013, 2014, eu acho. Agora, né, a gente vai entrar nas linhas de força desse campo. É um assunto bem tranquilo mesmo, por isso que eu até preferi resolver os exercícios antes com vocês. Porque as linhas de forças, ela vai falar o que para a gente? Que são aquelas que unem os vetores campo elétrico em cada ponto, tá? Tangentes a esses vetores e que passam pelas suas origens. Ou seja, você tem um vetor aqui, ó, né? Campo elétrico. Esse vetor do campo elétrico, ele vai ter uma linha de força, tá? Essa linha de força vai gerar outro campo elétrico ou vai aumentar o poder desse campo elétrico, certo? E o mais interessante é que a linha de força passa pela origem do
vetor que ela ligou, digamos assim, tá? Então, aqui é a origem desse primeiro vetor. Essa linha de força que está saindo aqui, ó, ela é tangente ao campo, tá? Mas ela passa pela origem. Isso é um fato muito interessante. Mesma coisa para esse último vetor aqui, ó. Não, para esse daqui, ó. Pega na origem desse, ó, e sai pela tangente, certo? Essa é a linha de força de um campo elétrico. Na verdade, nunca tem uma linha, então sempre vai ser linha de força. Das primeiras propriedades aqui, ó. Propriedade 1. As linhas de força nunca se cruzam, pois um ponto do campo elétrico é caracterizado por um único vetor. Se essas linhas se cortarem, haverá mais de um vetor campo nesse único ponto, tá? Então, as linhas, elas nunca se cruzam, elas sempre tangenciam, tá? Por exemplo, essa linha aqui, ó, essa linha e essa linha. Essa daqui, ela vem para cá e sobe aqui, ó. Essa outra, ela vem para cá e desce para cá. Só que, ó, tá vendo que elas estão tangentes? Bateu um vento frio aqui, com tudo fechado, nada a ver. Elas estão tangentes, tá? Elas nunca se cruzam. Propriedade 2. Na região onde o campo elétrico é mais intenso, as linhas de forças estão mais próximas uma das outras. E onde é menos intenso, ocorre o contrário, tá? Isso é básico do básico. Onde tem um campo elétrico maior, mais intenso, essas linhas vão se aproximarem mais, certo? Deixa eu ver se no nosso aplicativo dá para demonstrar isso. Imagine aqui, ó, que o azul seja o campo elétrico, tá? Tá vendo que à medida que eu vou acrescentando carga, o azul fica mais intenso? É basicamente isso, tá? Que falou ali pra gente. Ó, cada vez mais intenso, cada vez mais dominante, tá? Eu apontando para a tela, é ótimo. Cada vez mais dominante. Olha como mudou essa linha de força aqui, ó. Ó, se eu tiro, ela tá para cá. Se eu coloco, até chegar um momento que o campo vai ser tão intenso na partícula negativa que todas as linhas de forças vão estar apontadas, né, digamos assim, para essa partícula negativa. Claro, essa linha de força aqui, ó, vai demorar para ela. Eu vou ter que acrescentar aqui, ó, um caminhão de força elétrica negativa, ó, até esse campo elétrico aqui for imensamente maior, né, do que o campo elétrico da carga positiva. Aqui já está imensamente maior. Deixa eu ver se eu vou conseguir essa proeza. Eita, moleste. Aí, ó, praticamente foi. O vetor campo está tão intenso que supera o campo elétrico, né? Perdão, o campo elétrico dessas partículas aqui supera o campo elétrico da partícula positiva que está ali toda solitária. Se eu acrescento uma aqui, ó, já dá uma mudadinha, ó, tá vendo? Essas são as linhas de forças, ó. Aqui elas não se aproximam, tá? Elas só apontam, mas as linhas de forças elas vão se aproximarem cada vez que o campo estiver mais intenso. Alguns exemplos aqui, né? O exemplo 1 é que as linhas de força de uma carga pontiforme isolada são sempre radiais, tá? Sempre dessa forma aqui. No caso da carga positiva, ó, repelindo as linhas de forças, tá? Carga negativa, atraindo as linhas de força ou colocando elas, convidando elas para entrar, né? Eu chego aqui, vamos tomar um café, comer um pão de queijo.
Essas linhas divergem das cargas positivas e convergem para as cargas negativas, o que eu acabei de dizer para vocês. O exemplo 2 é para duas cargas de sinais contrários. As configurações da linha de força é representada da seguinte forma. Você tem uma carga positiva e tem uma carga negativa, tá? A linha de força, ela sai, né, da carga positiva e entra na carga negativa. É sempre dessa maneira. Aqui não dá para ver muito isso muito bem, porque deixa eu colocar o grid. Mas é com aqui, observe essa daqui, tá? Deixa eu colocar ela na mesma distância eu falo proporcional. Ó, essa daqui é como se ela estivesse saindo daqui e entrando aqui, ó. E essa daqui, mesma coisa. Tá vendo? Sempre dessa maneira, dessa seguinte forma, tá? Outro exemplo é quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal. As linhas de forças, elas vão saírem sempre pela tangente, tá? Nunca vão ficar muito próximas ali, muito atraídas, ó. Elas sempre vão sair pela tangente, ó. Essa daqui, vai vir aqui para cima, mas ela não vai cruzar com essa daqui, entendeu? Ela já muda para cá, ó. Imagine que essas outras setas aqui, que indicam os vetores das linhas de força, elas são a continuação desse campo elétrico, ó. Quanto mais próximo tiver, ó, mais afastado vai ficar, certo? Aí eu não mudei, não. E o quarto exemplo, para as linhas de forças de um campo elétrico uniforme, são retas paralelas, igualmente distanciadas e todas de mesmo sentido, tá? Ó, se eu tenho um campo elétrico uniforme com cargas positivas e negativas, as linhas de força vão sair da positiva e vão entrar no negativo, tá? E o campo elétrico uniforme ele é obtido no interior de duas placas paralelas de sinais contrários. E a densidade superficial de cargas? Considere um condutor cuja área da superfície é A, em equilíbrio eletrostático, eletrizado com carga Q. Q e A, né? A razão entre a carga Q e a área da superfície externa é, por definição, a densidade superficial da carga. Densidade representada por esse símbolo, eu esqueci o nome agora, perdão, mas nada mais é que a carga elétrica dividida por essa área. Isso é a densidade, tá? Lembra lá da densidade massa sobre volume? Mesma coisa. Na verdade, massa sobre volume. Aqui, no caso, usa